En archi in o logos, και ο λόγος in προς τον Θεόν, και Θεός in ο λόγος. Ούτως in εν αρχή προς τον Θεόν. Πάντα δι' αυτού εγένετο, και χωρίς αυτού εγένετο ουδέ εν, ο γέγονεν. Este trecho é altamente rítmico e deliberadamente estruturado, tanto teologicamente quanto poeticamente. Ele inicia com a expressão enarche, no princípio, a mesma do Gênesis na Septuaginta, enarchie pis en o theos, evocando imediatamente o ato criador de Deus. O evangelista afirma que o Logos já existia nesse princípio, antes da criação. A frase que theos in o Logos é um dos pontos mais discutidos do texto grego. A ausência do artigo definido antes de theos, Deus, tem sido tradicionalmente interpretada como uma forma de afirmar que o Logos compartilha da natureza divina, sem ser o próprio Pai, uma distinção importante para a teologia trinitária. O versículo 2 reforça a relação eterna do Logos com Deus. Este estava no princípio com Deus. Já no versículo 3, panda di avtu geneto. Todas as coisas vieram a existir por meio dele. Enfatiza que o Logos é mediador da criação, reforçando sua divindade e agência ativa no mundo. A repetição enfática que horis avtu geneto uden, e sem ele nada do que foi feito se fez, aprofunda esse ponto, negando qualquer existência independente da criação sem a ação do Logos. A última expressão do verso 3, o Yehonen, forma uma transição ambígua e discutida entre os versículos 3 e 4, sendo possível traduzi-la como parte do versículo 3. Nada do que foi feito se fez, aquilo que foi feito. Ou como início do versículo 4, aquilo que foi feito nele era vida, o que mostra a delicadeza da pontuação e segmentação do texto grego original, que não possuía versículos ou pontuação moderna. Se quiser, posso continuar com os versículos seguintes ou comentar as opções de tradução específicas com base na gramática e no vocabulário grego. Excelente questão. O termo logos, no primeiro século não era apenas uma palavra comum para palavra, discurso ou razão. Ele estava profundamente imerso em correntes filosóficas, religiosas e teológicas, tanto do mundo grego quanto judaico-helenístico. Quando o evangelista João abre seu evangelho dizendo enarchi in o logos, ele está dialogando com vários mundos conceituais ao mesmo tempo. A seguir, desenvolvo como o Logos era entendido pelas principais correntes filosóficas e religiosas da época. 1. Heraclitianismo, pré-socráticos, Heraclito de Éfeso, século VI antes da Era Comum. Heráclito foi o primeiro filósofo conhecido a usar Logos de maneira técnica. Para ele, o Logos era a razão universal que governa o cosmos, a ordem subjacente à mudança perpétua, panta rei, tudo flui, algo objetivo, mas incompreendido pela maioria dos homens. Heráclito dizia que o Logos era comum a todos, mas poucos o entendiam. Essa ideia influenciou estoicos e, por extensão, pensadores helenísticos posteriores. 2. Estoicismo, Zenão de Sítio, depois Sêneca, Epiteto, etc. No primeiro século, o estoicismo era uma das filosofias mais populares e influentes, especialmente no Império Romano. Para os estoicos, o Logos era a razão divina imanente no cosmos. Era identificado com a alma do mundo, anima mundi, com Zeus, num sentido panteísta. Tudo no universo era regido por esse Logos, que se manifestava como lei natural, razão e até como destino. Os seres humanos possuíam um Logos interior, uma centelha da razão universal. Assim, o Logos estoico era divino, mas impessoal, uma força racional ordenadora da natureza, não uma pessoa ou entidade encarnável. Platonismo e médio-platonismo. Embora Platão não tenha dado destaque especial ao termo Logos, a tradição platônica posterior, especialmente no médio-platonismo, como Alquino, Plutarco, o utilizou com sentidos mais metafísicos. O Logos era visto como o princípio intermediário entre o mundo inteligível das ideias e o mundo sensível. Um tipo de razão organizadora, às vezes associada à mente divina. Influência clara nas interpretações judaico-helenísticas, especialmente em Filon de Alexandria. 4. Filon de Alexandria, 20 antes da Era Comum, 50 da Era Comum. Filon, um judeu helenizado de Alexandria, é uma figura-chave para entender o Logos no mundo do primeiro século. Ele combinou o pensamento judaico com o platonismo e o estoicismo, propondo que o Logos é o primeiro begotten de Deus, uma espécie de segundo Deus.
usando essa expressão com cautela, claro. O Logos era o instrumento de criação, mediador entre o Deus transcendente e o mundo material. Era identificado com a sabedoria, Sofia, com a razão divina, com a Torá pré-existente e até com a vontade ativa de Deus. O Logos também aparece como intercessor, juiz, sumo sacerdote e luz divina. Embora Philon não tenha identificado o Logos como uma pessoa humana, suas categorias facilitaram a compreensão do Logos como encarnável para leitores judeus e gregos familiarizados com sua obra. 5. Religiões de mistério e gnosticismo nascente. No primeiro século, religiões de mistério greco-romanas, como o culto de Ísis, Mitra, Dioniso, floresciam. Embora não usassem diretamente o termo logos como categoria central, elas compartilhavam a ideia de revelações ocultas, intermediários divinos, hierarquias espirituais e salvação através do conhecimento, gnosis. Nas formas mais primitivas do gnosticismo, que estavam começando a se desenvolver, figuras mediadoras entre o Deus Supremo e o mundo material corrompido eram comuns. O Logos se encaixaria mais tarde como uma dessas figuras, como em alguns textos gnósticos cristãos posteriores, como o Evangelho de João Apócrifo e o Evangelho de Tomé. Resumo narrativo. Portanto, quando João começa seu evangelho dizendo que no princípio era o Logos, ele está ativando uma constelação de significados. O público grego podia ouvir nessa palavra a razão cósmica, o princípio ordenador do universo. O público judeu helenizado podia entender o Logos como a palavra ativa de Deus, a sabedoria pré-existente, o instrumento da criação, conceitos já trabalhados por Filon. Mas João radicaliza tudo isso. O Logos se fez carne. Ele não é apenas uma força ou emanação, mas uma pessoa concreta, histórica, encarnada em Jesus de Nazaré. Essa fusão de linguagem filosófica e teologia bíblica marca um dos momentos mais ousados e inovadores do cristianismo nascente. Filon de Alexandria, C20 antes da Era Comum, 50 da Era Comum, foi um pensador judeu helenizado que viveu na cosmopolita cidade de Alexandria, no Egito Romano, onde a cultura grega e a tradição judaica se encontravam intensamente. Sua obra representa uma tentativa notável de harmonizar a fé judaica com a filosofia grega, sobretudo com o platonismo e o estoicismo, e nela o logos ocupa um papel central. Ao desenvolver sua teologia filosófica, Filon reinterpretou conceitos-chave da Bíblia hebraica com categorias da filosofia grega, especialmente para dialogar com o mundo greco-romano. Seu logos é uma construção teológica sofisticada, que combina elementos bíblicos, como a palavra criadora de Deus, a sabedoria e a lei, com ideias filosóficas, como o nous, o demiurgo e o princípio ordenador do cosmos. A seguir, expando essa ideia com ênfase na ligação entre o logos e a tradição judaica. O logos como palavra ativa de Deus. Na Bíblia hebraica, especialmente em Gênesis, Deus cria o mundo por meio da palavra falada. E disse Deus. Filon toma essa observação e filosofa sobre ela à luz do platonismo, identificando essa palavra com o logos, que para ele é o instrumento divino da criação, o meio pelo qual Deus cria, sustenta e ordena o cosmos. Um princípio intermediário entre o Deus transcendente, inefável e totalmente outro, e o mundo sensível, material e imperfeito. Filon escreve em De Opificio Mundi, a criação do mundo, que o mundo sensível foi modelado segundo o mundo ideal, que se encontra na mente de Deus. E esse modelo é o Logos. E como a cidade arquitetada pela mente do arquiteto precede a construção visível, assim Deus concebeu o mundo ideal antes de criar o mundo sensível. E esse mundo ideal é o Logos. Esse Logos é, portanto, o plano divino da criação, análogo ao que em Gênesis está implícito na fala divina. 2. O Logos e a sabedoria. Filon também dialoga diretamente com a tradição judaica da sabedoria personificada, especialmente como aparece em Provérbios 8, sabedoria de Salomão e textos apócrifos. A sabedoria, ou Sofia, é apresentada como criada antes de todas as coisas, como arquiteta ao lado de Deus e como uma espécie de reflexo divino. Filon frequentemente funde essa sabedoria com o Logos, sugerindo que ela é o pensamento racional de Deus, tanto criador quanto governante. Chart 3. O Logos como sumo sacerdote e mediador. Na teologia de Filon, o Logos também é mediador entre Deus e os homens.
Ele diz que o Logos intercede diante de Deus em favor da humanidade, conduz as almas humanas à verdade divina. Age como um sumo sacerdote celeste, purificando e elevando o mundo inferior em direção ao alto. Essa concepção reflete tanto o papel do sumo sacerdote no Templo de Jerusalém, quanto influências platônicas sobre a elevação da alma à realidade superior. 4. O Logos como o segundo Deus. Embora Philon fosse um judeu monoteísta, ele usa expressões fortes que indicam a sublimidade e a quase divindade do Logos. Em alguns trechos, ele se refere ao Logos como o Deus menor, Theos Défteros, mas sempre subordinado ao Deus Supremo. A imagem de Deus, a forma pela qual Deus se torna conhecível. O primogênito de Deus, indicando sua prioridade entre os seres criados ou manifestados. Essa linguagem, embora metafórica para Philon, prepara terreno para formulações cristológicas posteriores, nas quais o Logos é entendido como o Filho de Deus encarnado. 5. Relação com a lei Torá e com Israel. Philon também vê o Logos como vinculado à Torá. Para ele, a Torá é a expressão concreta do Logos para o povo de Israel. Quando Moisés entrega a lei, ele está transmitindo uma revelação do Logos. A observância da lei é, portanto, uma forma de participar do Logos, vivendo em harmonia com a razão divina. Nesse ponto, Philon permanece profundamente judaico. A aliança com Israel e a importância da lei não são abandonadas, mas reinterpretadas filosoficamente. Conclusão: o Logos como ponte entre transcendência e imanência. Na teologia de Philon, o Logos é a ponte entre Deus, transcendente, e o mundo imanente. Ele é o modelo ideal, paralelo ao mundo das ideias de Platão, o instrumento criador, como o demiurgo de Timeu, a razão divina universal, como o Logos estoico, e também a palavra, sabedoria e lei de Deus, conforme a tradição judaica. Essa construção permitiu a Philon falar de um Deus absolutamente transcendente, sem negar o envolvimento divino com o mundo. Uma questão central tanto na filosofia grega quanto na teologia judaica do período. Philon, ao não identificar o Logos com uma pessoa histórica, permanece dentro do judaísmo. Mas ao falar do Logos como primogênito, imagem de Deus, sumo sacerdote e mediador, ele cria uma moldura que será aprofundada e radicalizada por João e pelos primeiros teólogos cristãos. A relação que Philon de Alexandria desenvolve entre Hakma, sabedoria, e Logos, é um dos pontos mais delicados e reveladores de sua tentativa de harmonizar a tradição judaica bíblica com a filosofia grega, especialmente o platonismo e o estoicismo. Embora ele não iguale completamente os dois termos, há uma sobreposição conceitual clara, e em muitos trechos eles funcionam como dois aspectos de uma única realidade intermediária entre Deus e o mundo criado. Vamos explorar essa relação com mais profundidade, em três camadas: as raízes judaicas da Chokmah, a transformação filosófica operada por Philon e a interação conceitual com o Logos. A sabedoria na tradição judaica. Nos textos do Antigo Testamento e da literatura sapiencial judaica, especialmente Provérbios 8, 9, Jó 28, Eclesiástico Sirácida e Sabedoria de Salomão, Chokmah é pré-existente à criação. Ela estava com Deus antes do mundo ser feito. Cooperadora na criação. O Senhor me criou como o princípio de seu caminho. Às vezes personificada, uma figura feminina que clama nas ruas, oferece banquetes, instrui os simples. Representada como mediadora da revelação, ensinando os homens a viver de acordo com a ordem divina. Associada à Torá, que é vista como sabedoria divina manifestada. Essa tradição, fortemente teológica, vê a sabedoria como algo divino, mas não idêntico a Deus. Ela é sua emanada instrução, seu princípio ativo no mundo, algo participável, mas não a própria divindade. Entre a Bíblia e Platão. Philon absorve essa sabedoria veterotestamentária e a interpreta à luz do platonismo e do estoicismo, criando um sistema no qual a Chokmah é uma das forças ou potências de Deus, dinamis theou, associada à sua ação criadora. O Logos é o instrumento racional e a imagem arquetípica segundo a qual o mundo é moldado. A sabedoria é frequentemente identificada com o Logos interior, nos Logos, enquanto o Logos pode também se manifestar externamente, Logos proforicos, como lei, revelação e ordem. Philon não define uma hierarquia rígida entre sabedoria e Logos.
Em alguns contextos, a sabedoria parece ser mais abrangente, contendo o logos como parte dela. Em outros, o logos parece ser a própria expressão ativa da sabedoria. Eles são, por assim dizer, duas faces de uma mesma mediação divina. Sobreposição e distinção. Logos como sabedoria dinâmica, em obras como De Fugit Inventione, de Somnis, Legum Allegoria e Quis Rerum Divinarum Res, Philon articula essa relação com nuances. Por exemplo, a sabedoria é o mundo ideal ou modelo celestial, segundo o qual Deus cria, Fichte Mundi 24. O Logos é o instrumento operativo, o verbo criador, a palavra pronunciada, que realiza o plano da sabedoria. Ambos são chamados de primogênito, imagem de Deus, reflexo da luz divina, expressões que também aparecem nos textos sapienciais judaicos, Sabedoria de Salomão 7, 25, 26. Assim, Philon constrói um esquema de emanações, em que 1. Deus é transcendente, inefável, absolutamente uno. Dele procede uma realidade intermediária, chamada de Logos, sabedoria, razão ou luz divina. 3. Essa realidade intermedia a criação e a revelação. 4. Ela se manifesta como lei, nomos, natureza racional do universo ou inspiração espiritual ao justo. Um exemplo textual revelador, em De Fugit Inventione 101, Philon afirma: o Logos é a imagem de Deus, pelo qual todo o cosmos foi moldado, pois como a cidade planejada pelo arquiteto existe como modelo na mente antes da construção, assim o mundo ideal reside no Logos de Deus. Aqui vemos a associação direta entre Logos e sabedoria como modelo e agente criador. Uma construção profundamente judaica, baseada na sabedoria, que é traduzida numa linguagem filosófica grega, Logos como razão e palavra criadora. Conclusão. Philon não funde de forma dogmática os conceitos de Chokmah e Logos, mas os coloca em diálogo dinâmico. Ambos são formas de falar da ação divina no mundo. A sabedoria representa a profundidade espiritual e a raiz bíblica dessa ação. O Logos expressa sua inteligibilidade racional e sua função mediadora nos moldes do pensamento grego. A riqueza da construção de Philon está justamente nessa capacidade de manter ambos os polos em tensão, o respeito à tradição judaica da revelação e a incorporação das categorias filosóficas da metafísica grega. Orígenes de Alexandria, 185, c. 253, um dos mais influentes teólogos e exegetas da Igreja Antiga, foi um pensador profundamente imerso tanto nas escrituras quanto na filosofia helenística, especialmente no platonismo médio. Seu tratamento do termo logos, é uma das peças centrais de sua teologia e revela a tentativa de harmonizar a fé cristã com as categorias filosóficas do mundo greco-romano. Vamos analisar essa interpretação em camadas, a base bíblica do Logos, sua inserção na filosofia helenística e como Orígenes o reinterpretou teologicamente. 1. O Logos como Cristo, fundamento bíblico. Orígenes parte do prólogo do Evangelho segundo João, no princípio era o Logos. Como muitos padres da igreja, para ele, o Logos é o Filho eterno de Deus, gerado, mas não criado, consubstancial ao Pai e presente desde antes da criação. O Logos é aquele por quem todas as coisas foram feitas, ou seja, é mediador da criação e da revelação. Orígenes enfatiza que o Logos é pessoa e Deus verdadeiro, mas subordinado ao Pai, uma ideia que será considerada problemática nas controvérsias arianas posteriores. Ele distingue, portanto, entre Deus Pai, Theos, o princípio supremo, o Filho, Logos, que é Theos sem o artigo, indicando uma divindade plena, mas em posição derivada. 2. O Logos e a filosofia helenística. Orígenes leu amplamente Platão, os estoicos, Philon de Alexandria e os comentadores neopitagóricos. Ele absorve essas ideias e as reconfigura. Do platonismo, retira a noção de que existe um mundo inteligível, eterno, de ideias. Para Orígenes, o Logos contém essas ideias como logoi spermatikoi, razões seminais, os modelos divinos das criaturas. Dos estoicos, herda a ideia do Logos como princípio racional do cosmos, mas rejeita seu panteísmo. Para ele, o Logos não é a alma do mundo, mas o criador transcendente do mundo. De Philon, herda a concepção do Logos como mediador entre Deus e o mundo, mas transforma o conceito de uma força intermediária impessoal para uma pessoa divina plena, revelada em Cristo. Importante, Orígenes lê a filosofia grega como preparação evangélica.
assim como a Torá o é para os judeus. Para ele, a razão é uma graça divina para compreender o mistério da fé. 3. O Logos como mediação e pedagogia divina. Na teologia de Orígenes, o Logos tem três funções principais. 1. Criador. Logos é o princípio pelo qual Deus cria todas as coisas. Nele estão as razões eternas, logoi, os modelos inteligíveis das criaturas. 2. Revelador é o Logos que torna Deus conhecido, tanto no Antigo Testamento, onde se manifesta como sabedoria, palavra, até mesmo como o anjo do Senhor, quanto plenamente em Cristo. 3. Redentor e mestre espiritual. O Logos se encarna em Jesus de Nazaré e atua como mestre interior que conduz as almas à salvação por meio da purificação, do conhecimento e da contemplação. Essa visão se conecta com a tradição platônica da ascensão da alma ao mundo divino, mas é radicalmente cristã porque passa pela encarnação histórica do Logos. Acho 4. O Logos e a preexistência das almas. Orígenes desenvolve uma teologia ousada, mais tarde rejeitada como herética, que inclui a ideia de que as almas preexistem à criação material e caem por sua própria escolha. O Logos, como mediador, assume a missão de restaurar as almas à sua contemplação original do Pai. O Logos encarnado, Cristo, é o modelo de alma plenamente unida a Deus, e por isso é nosso guia e mestre. 5. O Logos como múltipla manifestação. Orígenes insiste que o Logos se manifesta de modos diferentes para diferentes capacidades humanas, aos simples, como lei e moral, aos mais maduros, como sabedoria espiritual, aos perfeitos, como a própria contemplação de Deus. Essa pedagogia gradual, inspirada tanto em Paulo quanto em Plotino, reforça a ideia de que o Logos se adapta às capacidades espirituais de cada ser humano, o que é também uma leitura mística da revelação. Conclusão. Orígenes interpreta o Logos como o Filho eterno de Deus, divino e pessoal, mediador entre o Pai e a criação. O intelecto divino que contém em si as razões eternas de tudo que existe. O mestre espiritual que conduz a alma de volta a Deus por meio da purificação e da verdade. Uma síntese viva da filosofia grega com a revelação cristã, sendo ponte entre o mundo da razão e o da fé. Seu pensamento influenciou profundamente tanto os teólogos orientais, como os capadócios e Gregório de Nissa, quanto os ocidentais, embora Agostinho tenha seguido caminhos distintos. Sua teologia do Logos é um dos primeiros e mais poderosos esforços de inculturação do cristianismo dentro da cosmovisão helenística, mantendo a centralidade de Cristo e da Escritura. Santo Agostinho, 154 de 430, uma das figuras mais influentes da filosofia e teologia cristã do Ocidente, reinterpretou o conceito grego de logos dentro de uma estrutura cristã profundamente marcada por três tradições: a herança helenística, o pensamento romano e a doutrina cristã baseada sobretudo no Evangelho de João. A seguir, explico como ele compreendeu o logos, como dialogou com a cultura greco-romana e como integrou a sua própria filosofia teológica. 1. O Logos como o Verbo eterno de Deus. Agostinho, profundamente influenciado pelo prólogo do Evangelho de João. No princípio era o Logos, e o Logos era Deus. Interpreta o Logos como o Verbo eterno, o Filho de Deus, a segunda pessoa da Trindade. A palavra latina que ele usa para traduzir Logos é verbum, e ele insiste que não se trata apenas de uma palavra sonora, mas de uma expressão da mente divina, um pensamento perfeito e eterno, consubstancial ao Pai. O Verbo é não apenas semelhante a Deus, mas é Deus com Deus. Portanto, o Logos agostiniano é eterno, incriado e ativo na criação e redenção, assim como em João 1, todas as coisas foram feitas por meio dele. Relação com a cultura helenística. Influência neoplatônica. Embora Agostinho rejeitasse o paganismo, ele foi profundamente influenciado pelo neoplatonismo, especialmente por Plotino e Porfírio, que chegaram até ele por meio de textos latinos de autores como Mário Victorino e Ambrósio de Milão. O Logos agostiniano, assim, é o modelo inteligível de todas as coisas criadas, a luz da razão presente em toda a mente racional, o caminho pelo qual o homem retorna a Deus, num processo de ascensão da alma ao uno, uma ideia plotiniana adaptada ao cristianismo. Assim como Filon de Alexandria havia feito um século antes, Agostinho adapta o logos grego como mediador entre o transcendente e o mundo criado.
Mas enquanto para Philon o logos ainda era um conceito mais impessoal ou metafísico, em Agostinho o logos é claramente uma pessoa divina, o Cristo. O logos e a mente humana, modelo da Trindade. Um dos traços mais originais da filosofia agostiniana é o modo como ele usa a estrutura da mente humana como imagem da Trindade. Em De Trinitate, livros 8 a 15, Agostinho propõe uma analogia entre Pai, memória, memória, a mente que contém tudo. Filho, logos verbum, intelecto ou palavra interior, intellectus, o conhecimento expresso. Espírito Santo, vontade, volunt ou amor, caritas, o laço que une memória e intelecto. Aqui o logos é identificado com o verbo interior, a palavra que nasce da mente, consubstancial a ela. Essa analogia foi inspirada em parte pela tradição estoica e platônica, mas reinterpretada cristamente. Essa palavra da alma é interior, silenciosa, racional e perfeita, distinta da palavra falada, prolatum, assim como o Cristo eterno é distinto da encarnação histórica. Relação com a cultura romana. Embora Agostinho fosse africano, nascido em Hipona, atual Argélia, ele pensava e escrevia em latim e sua formação foi típica da educação romana. Gramática, retórica, lógica e filosofia. Por isso, ele traduziu as ideias helênicas para uma linguagem latina e jurídica. O logos como verbum era compreensível à mentalidade romana como ratio, lex, ordem, conceitos centrais ao pensamento jurídico-político romano. Agostinho adaptou essas noções. O logos não apenas ordena o mundo, mas é também o fundamento do direito natural, da ordem da alma, da cidade de Deus. Em sua obra política e escatológica de Civitate Dei, a Cidade de Deus, o logos aparece implicitamente como a razão divina que sustenta a verdadeira cidade, a dos eleitos, fundada no amor a Deus, contraposta à cidade terrena, fundada no amor próprio. O Logos como Cristo encarnado e pedagogo. Para Agostinho, o Logos se encarnou não apenas para redimir, mas também para ensinar. Cristo é a razão de Deus feita carne, o mestre interior, magistro interior. Isso é particularmente claro em sua doutrina de que todo conhecimento verdadeiro é iluminação divina, Doctrina Illuminationis. O Logos, como luz da razão, ilumina a mente humana por dentro, permitindo conhecer verdades eternas. Conclusão. Santo Agostinho reinterpretou o conceito grego de logos com uma profundidade única. Cristificou o logos. Não é apenas razão ou palavra, mas pessoa divina, o Filho, que existe desde a eternidade com o Pai. Romanizou o logos. Trouxe o conceito à linguagem jurídica, psicológica e cultural do Império Romano, articulando-o com lei, ordem, razão universal. Interiorizou o logos. Ele não está apenas fora, no mundo ou na história, mas no interior da alma humana, como verbum mentis, reflexo do próprio Cristo. Os reformadores do século XVI, como Martinho Lutero, João Calvino e outros ligados ao movimento da Reforma Protestante, interpretaram o termo logos, dentro de um quadro teológico centrado na autoridade das Escrituras, na revelação de Deus em Cristo e na negação de qualquer mediação entre Deus e o homem que não fosse o próprio Cristo. Embora não tenham explorado o conceito de logos com a mesma densidade filosófica que autores como Orígenes ou Agostinho, eles lhe deram enorme peso bíblico, cristológico e pastoral, especialmente a partir do prólogo do Evangelho segundo João. A seguir, desenvolva essa interpretação nas suas principais linhas, com base nos escritos dos dois maiores reformadores, Lutero e Calvino, e o contexto maior da teologia reformada. O Logos como Cristo eterno encarnado. Tanto Lutero quanto Calvino partem da leitura literal e cristológica de João 1. No princípio era o Logos, e o Logos estava com Deus, e o Logos era Deus. Eles afirmam claramente que o Logos é o Filho eterno, consubstancial ao Pai, presente desde o princípio e ativo na criação. Em João 1,14, e o Logos se fez carne, vem a encarnação como o ponto culminante da autorrevelação divina. Diferente de interpretações alegóricas ou cosmológicas, os reformadores não se interessaram por especulações neoplatônicas ou estoicas sobre o logos como alma do mundo ou princípio racional do cosmos. Eles rejeitaram fortemente esse tipo de mediação filosófica, concentrando-se no Cristo revelado nas Escrituras. 2. Lutero, o logos como palavra viva e eficaz. Martinho Lutero tinha uma teologia da palavras.
que ultrapassa a simples identificação com Cristo. Para ele, Cristo é a palavra de Deus em pessoa, mas essa palavra também se manifesta de forma eficaz nas Escrituras e na pregação. 3 pontos centrais. O Verbo de Deus é ativo, criador, poderoso, ecoando Gênesis 1, onde Deus disse e foi feito. Assim também, quando o Verbo é pregado, ele cria fé no coração do ouvinte. O Logos é Cristo crucificado e ressuscitado, não uma ideia abstrata. Lutero rejeita qualquer especulação filosófica que afaste o Logos da cruz. Para ele, o Verbo se revela sob a forma da humilhação, em oposição à glória visível. Isso se relaciona com sua famosa teologia da cruz, Theologia Crucis. A Bíblia é o lugar onde o Logos fala. Por isso, para Lutero, o Logos não é apenas Cristo encarnado, mas Cristo pregado, lido, ouvido. A palavra de Deus é viva e poderosa, é o próprio Cristo sendo comunicado aos homens. Weimar Krum. Calvino, o Logos como revelação suprema de Deus. João Calvino, em suas Institutas da Religião Cristã, também vê o Logos como o Cristo eterno, que é a imagem perfeita de Deus. Colossenses 1,15. É o mediador da criação e da redenção. É o profeta definitivo, o verbo por quem Deus se comunica com clareza total, diferentemente da revelação obscura do Antigo Testamento. Calvino distingue fortemente entre verbum Dei externum, a escritura e a pregação, verbum Dei internum, a ação interior do Espírito Santo, que ilumina o coração e torna a palavra eficaz. Para ele, o Logos Cristo é inseparável da palavra escrita, mas essa palavra só é compreendida corretamente quando o Espírito a torna viva no crente. Cristo é chamado Verbo, pois é por meio dele que Deus nos declara sua vontade e é por ele que sua mente é nos tornada conhecida. 4. Crítica aos usos filosóficos do Logos. Os reformadores, especialmente Lutero, são críticos da filosofia escolástica e de qualquer tentativa de fundir o conceito grego de logos com o evangelho de maneira especulativa. Lutero rejeita a influência aristotélica nas universidades e chama a razão humana, quando isolada da fé, de uma prostituta arrogante, provocação que visa afastar o logos cristão da lógica pagã. Calvino é mais moderado, mas igualmente firme em manter o foco em Cristo como o único mediador, rejeitando interpretações que transformem o Logos em um princípio abstrato ou impessoal. O Logos e a centralidade das Escrituras. Na tradição reformada como um todo, o Logos é inseparável do princípio da sola Escritura. A Escritura é a testemunha inspirada do Logos. O Logos age por meio da palavra pregada, não por imagens, tradições ou mediações eclesiásticas. A fé nasce da audição do Logos, daí a ênfase protestante no púlpito, na leitura bíblica e na tradução da Bíblia. Os reformadores do século XVI entenderam o Logos não como um conceito filosófico, mas como uma pessoa divina, o Filho eterno Jesus Cristo, cuja encarnação revela plenamente Deus e cuja palavra nas Escrituras é o meio principal de salvação. O Logos é Cristo que se comunica na pregação viva, operando salvação pela fé. Para Calvino, o Logos é a autorrevelação de Deus, fé, iluminada pelo Espírito na consciência do crente. Ambos rejeitam interpretações gregas que diluem o caráter pessoal e salvífico do Logos em categorias abstratas ou metafísicas. Paul Tillich, 1886-1965, teólogo e filósofo protestante do século XX, interpretou o Logos dentro de seu projeto teológico maior, no qual buscava articular a mensagem cristã com as questões existenciais e ontológicas do homem moderno. Seu uso do termo não é apenas uma retomada do Logos como Cristo, mas também como um princípio estrutural de revelação, racionalidade e sentido. Em Tillich, o Logos é uma ponte entre teologia cristã, filosofia clássica, sobretudo platônica e hegeliana, e psicologia existencial. A seguir, desenvolvo essa interpretação em seus principais aspectos. 1. O Logos como princípio de racionalidade e estrutura do ser. Tillich retoma a tradição filosófica grega, especialmente os estoicos, Platão e o neoplatonismo, para afirmar que o Logos é a estrutura racional da realidade. É aquilo que torna o ser inteligível, comunicável, ordenado. Na ontologia tilichiana, o Logos está ligado à estrutura do ser, não como uma substância, mas como o princípio de forma, ordem e relação. Ele é o oposto do caos e da desintegração. Ele permite que a realidade tenha coerência, significação e inteligibilidade.
Essa ideia é influenciada por Hegel, especialmente em relação ao logos como autoexpressão racional do absoluto. O logos como mediação entre o infinito e o finito. Tillich afirma que Deus, o ser em si, ou o fundamento do ser, ground of being, não pode ser conhecido diretamente por seres finitos. O Logos é, portanto, o mediador entre Deus e o mundo, entre o incondicionado e o condicionado. O Logos é a autoexpressão de Deus, Deus se tornando compreensível dentro do horizonte da existência humana. Ele é aquilo que permite que Deus se comunique sem ser reduzido, e que o homem receba a revelação sem que sua finitude o impeça totalmente. Esse papel mediador do Logos ecoa Filon de Alexandria e os pais da igreja, mas Tillich o adapta para uma teologia da revelação existencial. Para as três, o Cristo como Logos encarnado. Para Tillich, Jesus de Nazaré é o Cristo, ou seja, a manifestação histórica e existencial do Logos. Mas ele insiste que Jesus não é o Logos por natureza metafísica, mas por sua unidade existencial com o fundamento do ser. Cristo é o novo ser, aquele em quem o infinito e o finito se encontram sem anulação mútua. A encarnação do Logos em Jesus representa o evento no qual a condição humana é assumida e redimida. Nesse sentido, Tillich mantém a cristologia tradicional em termos funcionais. Cristo como Salvador, Mediador, Revelador, mas reformula a linguagem substancial, como duas naturezas, consubstancialidade, etc., em categorias existenciais e ontológicas. 4. Logos e a palavra, revelação. Em Tillich, o Logos também é a palavra, no sentido de verbum dei, mas não apenas como a Bíblia ou a pregação. Ele define a revelação como a auto-manifestação do incondicionado no condicionado. A palavra de Deus acontece onde quer que o Logos se torne evento, seja na história bíblica, na arte, na filosofia ou em momentos decisivos da existência humana. A Bíblia é testemunha normativa do Logos, mas o Logos é maior que o texto. Por isso, Tillich defende uma abordagem simbólica e existencial da Escritura, que comunica a verdade não como proposição, mas como impacto transformador. 5. O Logos e o Coragem de Ser. Na obra Coragem de Ser, Tillich retoma o Logos como o fundamento último contra o nada. O ser humano, ameaçado pelo vazio, pelo absurdo e pela morte, encontra no Logos, manifestado em Cristo, o poder para afirmar o próprio ser diante do nada. A fé, portanto, é um ato de coragem enraizado no Logos, que dá sentido, estrutura e profundidade à existência. Logos, símbolo e linguagem. Tillich insiste que todos os nossos conceitos sobre Deus, incluindo o Logos, são simbólicos. O Logos não é um objeto, entre outros, mas um símbolo vivo que aponta para a profundidade do ser. A linguagem religiosa, como a noção de Logos, é participativa, não descritiva. Ela participa da realidade que expressa, sem esgotá-la. Resumo. Paul Tillich interpreta o Logos como estrutura racional e inteligível do ser, mediação entre Deus e o mundo, entre o infinito e o finito, expressão plena do ser de Deus na figura histórica de Jesus, o Cristo, fonte de sentido e coragem existencial, especialmente frente ao vazio e ao absurdo, palavra simbólica que comunica o divino de forma participativa, não literal. Tillich integra o Logos numa teologia da revelação simbólica, existencial e ontológica, reinterpretando um conceito clássico dentro dos dilemas da modernidade secular e fragmentada.